Bom, pessoal, continuando aqui a nossa explicação com os artigos, eu trago esse estudo intitulado como a possibilidade de lesão e cuidados médicos entre praticantes de CrossFit e tradicionais participantes do halterofilismo, né, os powerlifters. Foi um estudo publicado esse ano, 2019. Trata-se de um estudo de corte retrospectivo em que os autores eles pegam um determinado grupo e fazem uma análise, mas essas análises elas são feitas a partir de dados já prévios. Foi um estudo que foi conduzido entre agosto de 2015 e janeiro de 2016, feito através de um questionário eletrônico e em papel, e nesse questionário os avaliados tinham que relatar sobre lesões nos últimos 2 anos e também tinha algumas questões relacionadas aos recursos ergogênicos utilizados. E com relação aos critérios de inclusão, os indivíduos eles tinham que ter idade maior ou igual a 18 anos. Bem, os autores eles não estabeleceram critérios para que os avaliados definissem o que seria lesão. Isso ficou por conta dos próprios avaliados decidir o que seria lesão. Em relação aos resultados, só queria chamar a atenção nesse artigo porque, na minha opinião, ele foi um tanto quanto mal desenhado em relação ao design da publicação, porque, no meu entender, faltaram algumas tabelas e alguns gráficos para mostrar os resultados. Então, como nesse primeiro exemplo aqui, eu mesmo fiz a partir da leitura, porque ele só descreve em texto os resultados, mas não faz isso dentro de tabelas. Então, dos 454 que foram a amostra inicial, 43 foram excluídos a partir dos critérios lá de inclusão e exclusão, restando 411. Desses 411, 122, fazendo um total de 29,68%, eram praticantes de CrossFit e 289, fazendo um total de 70,32%, eram halterofilistas. Lembrando que eles se autodenominavam o que seriam, né? Ou crossfitter ou halterofilistas. Nos resultados, eu destaquei alguns que seriam, na minha opinião, os mais relevantes, né? Em relação à idade, 37,45 é a média de idade dos praticantes de CrossFit e 31,62 os de halterofilismo. Em relação ao treino por semana, os praticantes de CrossFit realizavam 4,40 treinos na semana e os halterofilistas 4,50. Bem, dos que relataram alguma lesão sofrida durante os 2 anos, que foram 50,85%, desse total, 60,67% foram os praticantes de CrossFit e 46,79% foram os halterofilistas. E também os praticantes de CrossFit eles são 1,30 vezes mais propensos à lesão do que os halterofilistas e 1,80 mais propensos a procurar algum médico, né, comparado também com o grupo dos halterofilistas. Bem, isso foram os resultados. Na tabela 1, ele só acrescenta, foi a única tabela que eu encontrei no artigo, ele só acrescenta algumas questões em relação aos recursos ergogênicos. Então ele coloca vitaminas, as proteínas, creatina, o DHEA, esteroide anabolizante, cafeína, os queimadores de gordura, e ele faz essa relação, né? Só que não foi demonstrado nenhuma associação entre a ingesta, a utilização desses recursos ergogênicos com a incidência de lesão. Em conclusão, eu puxei esse tópico principal em relação ao objetivo. Então, os participantes de CrossFit têm 1,30 mais chance, mais probabilidade, né, de reportar alguma lesão e 1,86 também mais probabilidade de procurar algum auxílio médico quando comparado aos halterofilistas. Bom, as minhas considerações em relação ao trabalho em si, a conclusão,
de que o grupo, né, que participou do CrossFit, ele seria mais propenso a lesões e cuidados médicos, né, buscar cuidados médicos, eu faço essas considerações. Então, não foi feito o cálculo amostral, pelo menos ele não mostrou como foi feito isso. Então, o que pode inviabilizar a extrapolação desses resultados. O viés de memória, ele fica presente nesse estudo. Os autores não falaram como poderiam minimizar. Então, o viés de memória ele está presente nesses estudos onde os indivíduos eles precisam relatar, né, algo que obviamente já ocorreu. Então ele sofre também desse viés de memória, que também é típico dos estudos de coach. Os viés de questionário. Então, como eu já tinha falado nos 2 estudos anteriores que eu fiz os vídeos, por questionário você tem alguns riscos de viés, como por exemplo a forma que esse questionário foi apresentado ao grupo. Esse questionário desse presente estudo não foi feito, pelo menos não foi demonstrado que foi feito algum teste prévio, né, algum piloto, nem se ele foi validado. Eu tenho um viés, né, que ele eu acredito que seja bastante grave, que ele envolve o diagnóstico por leigos, porque diferente dos outros estudos, que você também tem essa questão do diagnóstico por leigos, os indivíduos eles reportam a lesão por conta própria, ou seja, são pessoas que não têm um conhecimento técnico científico respondendo o que eles acham que são o que seria lesão, o que pode aí comprometer totalmente os resultados, né, desse estudo, porque o que tem como lesão nesse questionário pode não ser, ainda mais porque os autores eles não estabeleceram critério algum para nortear esses indivíduos quanto ao que seria lesão. A prática de outros esportes também ela não foi mencionada nessa conclusão aí, e as lesões anteriores também não foi mencionada. Então, a partir desses dados, o que você consegue imaginar em relação ao CrossFit e os levantadores de peso, né? Será que o CrossFit realmente ele tem essa maior propensão à lesão, aos indivíduos procurarem cuidados médicos, né, para tratar dessas questões? Então, a partir dessas considerações, você deve julgar, né, se realmente o CrossFit ele é superior em lesões em relação ao halterofilismo, né, como foi mostrado aqui nesse estudo, a partir dessas considerações, né, viés importantes que poderiam aí inviabilizar a conclusão desse estudo, como por exemplo o diagnóstico por leigos, que foi, a meu ver, foi marcante, né, e você tem os outros vieses aí, ok?